Olá, estou aqui com você para mais uma aula, desta vez a nossa última aula do módulo Teorias da Personalidade e do Desenvolvimento Humano. Eu sou Esther Santos e é um prazer estar aqui com você. Então vamos iniciar essa aula falando a respeito do desenvolvimento da personalidade. É o nosso último assunto aqui da apostila. E eu quero convidar você a prestar bastante atenção nessa aula. Caso você não entenda, assista novamente, porque nós estaremos dando a orientação bem assim detalhada a respeito do desenvolvimento da personalidade, para que você entenda, tá bem? Coloque a sua compreensão nessa aula, porque estaremos falando de assuntos que talvez para você seja um assunto que você nunca tenha ouvido falar, a respeito das 5 fases do desenvolvimento humano na teoria de Freud, tá? Então, entendo que essa aula é uma aula que vai trazer para você muitos esclarecimentos importantíssimos para a sua atividade futura como psicoterapeuta, tá bem? Então, vamos lá. Desejo iniciar essa aula lembrando que a personalidade é um conceito que se refere a uma visão única e individual do ser humano, ou seja, cada pessoa é diferente em sua personalidade e o que nos permite diferenciar uma pessoa da outra, está bem? Um dos maiores conhecimentos que Freud trouxe para a psicologia foi quando ele mencionou que a experiência da infância tem uma forte influência sobre a personalidade adulta. Isso aqui é bastante importante que você guarde aí, tá bem? De acordo com a teoria da personalidade de Freud, o desenvolvimento da personalidade é dividido em 5 etapas que um pouquinho mais ali na frente nós vamos ver. Freud concebeu o desenvolvimento da personalidade como centrado em certas particularidades anatômicas do ser humano. É interessante isso aqui para que a gente venha entender a respeito da teoria da personalidade, está bem? E certas funções fisiológicas correspondentes a elas, ele propôs que todas estas particularidades seriam expressões da sexualidade dentro da fase de cada idade. Vamos lá. Quando eu falo de sexualidade, gostaria que você se detivesse nisso aqui. Quando eu falo de sexualidade, eu estou me referindo ao conjunto de comportamentos que diz respeito à satisfação das necessidades e do desejo sexual. Pois bem, a sexualidade está relacionada à vida, às sensações, aos sentimentos e às emoções ligadas ao prazer. Para que você entenda essa relação entre a personalidade e a sexualidade, lembre-se de que a personalidade em seu conceito está relacionada ao modo particular de cada pessoa, no pensar, no perceber, no sentir e no agir. Freud explica que a sexualidade é reconhecida como um instinto o qual as pessoas nascem e que se expressa de diferentes formas de acordo com as fases do desenvolvimento humano. Na teoria da personalidade e do desenvolvimento humano, Freud procura entender a personalidade através do desenvolvimento e do crescimento psicológico e sexual. O comportamento das pessoas é fortemente influenciado pela busca de prazer durante a infância em formas distintas, ou seja, em diferentes zonas erógenas do corpo.
Segundo a etapa evolutiva na qual a criança se encontra, a zona erógena será diferente. A demasiada gratificação ou o sentimento de frustração repentina numa dessas etapas concretas pode interferir no tipo de desenvolvimento da personalidade durante a vida adulta dessa pessoa. O desenvolvimento psicossexual está ligado aos aspectos psicológicos e sexuais. Durante o crescimento do indivíduo, algumas partes do corpo se tornam importantes fontes de prazer ou frustração, ou ambas. Freud acreditava que toda tensão era resultado do acúmulo de libido. Nós falamos na aula passada a respeito da libido. A energia sexual e que o prazer vinha de sua descarga. Ao descrever o desenvolvimento da personalidade humana como psicossexual, ele quis expressar que o que se desenvolve é a maneira pela qual a energia sexual do id, falamos também na aula passada, que é a parte instintiva da mente, ou seja, aquela que age por impulso, por instinto, se acumula e é descarregada à medida em que esse indivíduo amadurece biologicamente. Pois bem, para Freud, o termo sexual se refere à maneira geral, ou seja, significa de um modo geral todas as ações e pensamentos prazerosos que a pessoa que ela tem. Freud deixou enfatizado que os primeiros 5 anos de vida são cruciais para a formação da personalidade adulta. As primeiras experiências da criança desempenham um grande papel no desenvolvimento da personalidade e continuam a influenciar os comportamentos na fase adulta. Isso aqui é interessante você guardar. Para Freud, na terceira, olha aqui, para Freud, na terceira fase, ou no terceiro estágio, que são fases, etapas ou estágios, o indivíduo possivelmente desenvolveu estratégias fundamentais para a expressão de seus impulsos. Estratégia essa que estabelecem o núcleo da personalidade. Então é na terceira fase que tudo acontece, Nós vamos ver aqui. De acordo com a teoria da personalidade de Freud, as 5 fases do desenvolvimento da personalidade são identificadas com as zonas erógenas, Os órgãos nos quais o prazer sexual, a energia e a libido das pessoas são focalizados. Cabe destacar que, devido à experiência de algum trauma, uma fixação ou uma regressão pode ocorrer no processo do desenvolvimento. Se uma alteração em uma dessas fases específicas ocorrer, a personalidade da pessoa será determinada por isso. Olha só que interessante. Ou seja, vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Os eventos que aconteceram na vida da pessoa dentro das fases da personalidade em sua formação influenciará nesse processo, moldando o seu caráter, o seu temperamento e a sua personalidade. Agora, quais são as fases do desenvolvimento da personalidade? Agora nós vamos ver aqui as 5 fases do desenvolvimento da personalidade. E eu convido você agora a analisar, a colocar sua compreensão, para que você entenda essa relação psicossexual que atua fortemente no desenvolvimento da personalidade do ser humano. Tá bem? Vamos lá. Primeira fase, a fase oral. A fase oral ela vai do 0 a 1 ano de idade da criança.
é a primeira etapa do desenvolvimento que se inicia no nascimento e dura até o primeiro ano de vida da criança. Nesta fase, a zona erógena do prazer é encontrada na boca, através da atividade de sucção, no processo da alimentação do leite materno. O que acontece aqui? A criança aprende a mamar, a comer, a morder objetos. Quando o bebê aprende a associar a presença da mãe à satisfação da pulsão da fome, a mãe vem a ser um objeto à parte, ou seja, o bebê começa a diferenciar entre si próprio e as demais pessoas que estão à sua volta. A correta evolução dessa etapa vai depender das experiências agradáveis e seguras que as crianças experimentam durante esse período. Uma fixação nessa fase poderá provar um desenvolvimento, um tipo de personalidade de caráter oral, do qual os traços fundamentais são o otimismo, a passividade e a dependência. Olha como é que isso aqui influencia na personalidade da pessoa. Cada fase do desenvolvimento, ela pode influenciar de uma maneira positiva ou também de uma maneira negativa, porque depende muito qual foi o contexto histórico que aquela criança vivenciou naquela determinada fase. Por exemplo, os resultados de uma fixação nessa fase podem ser os vícios do tabagismo ou o roer das unhas em pessoas que tiveram a sua amamentação ou interrompida ou essa criança foi amamentada por muito tempo. E outros vícios que são desenvolvidos que têm relação com a parte oral do ser humano. Interessante isso aqui. Agora a fase anal. A fase anal é a segunda fase do desenvolvimento da personalidade. Ela compreende, ela vai do primeiro ano aos 3 anos de idade. Essa etapa é caracterizada por ser a fase na qual a fonte do prazer é encontrada na região anal e que envolve as atividades espontâneas e agradáveis no controle dos esfíncteres, incluindo também a bexiga. Nessa fase aqui, a criança tem o desejo de controlar os movimentos esfincterianos. E o que são os esfíncteres? São músculos que controlam a abertura e o fechamento de um determinado orifício. Aqui destacamos o músculo uretal, que é o responsável pelo controle e a eliminação da urina, e o músculo anal, responsável e pelo controle também da eliminação das fezes. Esses são os chamados músculos esfincteriais. A criança, nessa fase aqui, na fase anal, ela aprende a controlar esses movimentos esfincterianos, mas também a criança vivencia os conflitos com a experiência social do meio de onde ela vive com relação aos hábitos de higiene que ela precisa aprender. Uma fixação nessa fase pode causar conflitos para o resto da vida em torno de questões de controle ou de guardar para si ou de entregar. O caráter anal é caracterizado por 3 traços. Esses 3 traços são a ordem, a parcimônia, que é a economia, a medida, controle, a criança aprende a lidar com isso na questão da parcimônia. E também a teimosia. Nessa fase, se surgirem inconvenientes e a evolução adequada não for seguida, as crianças podem reter fezes, levando à constipação e desenvolver um caráter de teimosia. Ao expulsar as fezes no momento de rebeldia ou em momentos inoportunos, podem desenvolver um caráter mais destrutivo. Agora vamos lá, a terceira fase, que é a chamada fase fálica, que
que vai dos 3 aos 6 anos de idade. Essa fase aqui também é uma fase bastante importante. Aqui nessa fase, o prazer se concentra nos órgãos genitais. O desejo do prazer sexual é expressado por meio da manipulação, acompanhada de fantasias. Nessa fase, em suas teorias, Freud foi muito criticado. Houve uma certa crítica com relação a isso em sua teoria. Vale ressaltar isso aqui. Essa etapa está relacionada com o prazer que as crianças sentem com o exibicionismo. Sabe, a criança começa a exibir os seus órgãos genitais e o interesse pelos genitais do sexo oposto. É aqui que são descobertas as diferenças entre menino e menina. Nessa fase também ocorre o complexo de Édipo. Lembra que nós estudamos aqui no módulo passado? Falamos um pouco também aqui nesse módulo, onde a mãe é o objeto do desejo, mas que por medo da castração, ou seja, de uma experiência psíquica inconscientemente vivida pela criança, ela abandona esse desejo e tenta superar a rivalidade, pois o pai passa a ser o seu rival. É comum nessa etapa as crianças buscarem contato corporal e físico. Nessa fase, a criança descobre as diferenças entre meninos e meninas, conforme eu disse aqui. Situações mal resolvidas nessa fase podem causar neuroses. Olha como essa fase aqui é extremamente importante. Então, esse momento que a criança vive nessa fase, se ela se envolver em situações, ou se ela vivenciar situações dentro do seu contexto familiar, social, cujas situações sejam mal resolvidas, podem desencadear neurose nessa criança. Também a dificuldade de formação do superego, ou seja, a relação como ela vai lidar com as regras sociais. A identidade do papel sexual, a sexualidade, a inibição, a promiscuidade, inclusive o homossexualismo. Olha como essa fase é de extrema importância para a vida de todo ser humano, né? nessa idade. Para Freud, a personalidade se forma durante os 3 primeiros estágios psicossexuais, quando são estabelecidos os mecanismos essenciais do ego para lidar com os impulsos libidinais. Bastante interessante, né? Agora, a quarta fase. A quarta fase é a fase da latência. Ela vai dos 5 aos 12 anos de idade. Aqui, a puberdade começa aos 12 anos. Nessa etapa, os impulsos sexuais se encontram como que adormecidos. E não há uma área específica onde o prazer fica localizado. Por quê? Porque na fase 5, que é a fase genital, que compreende da puberdade até a maturidade daquela pessoa, daquele jovem, né, de adolescente para jovem, essa é a última etapa do desenvolvimento da personalidade. Essa fase é acompanhada por mudanças físicas, olha que interessante. Essa fase é acompanhada por mudanças físicas, psíquicas, né, além de físicas, psíquicas e emocionais propícias da idade. A zona erógena, já nessa idade, né, nessa fase, que é a fase genital, a zona erógena novamente é focada, passa-se a focar na zona erógena para obter satisfação sexual. Apesar de que nessa fase o indivíduo já tem a capacidade de expressar a sexualidade em função do consenso e do vínculo com outras pessoas. É a fase, inclusive, do interesse, né? O adolescente já começa a se interessar por uma outra pessoa, né? E aí já começa a observar as pessoas que estão no seu entorno
dentro ali da sua realidade de convivência, de interrelacionamentos. Então, o que acontece? Se trata da sexualidade adulta e madura. Já é uma situação que ele começa já a amadurecer. Cabe destacar que nessa fase são desencadeados os aspectos como a amabilidade, a afetuosidade, a receptividade, a segurança, a aptidão, né? É a fase em que o adolescente, o jovem, começa já a perceber as suas inclinações profissionais, a capacidade de compreensão, a apreciação do bem-estar dos outros, a inclinação para colaborar com outras pessoas, etc. Portanto, nessa fase, o que acontece? A energia psíquica sublimada fica disponível para o trabalho, o que é prazeroso para fazer conquistas e alcançar os objetivos. Então eu espero que você tenha entendido as fases do desenvolvimento humano e estar aí preparando-se, né, para um futuro atendimento, por exemplo, a um adolescente que for te procurar para um atendimento e você ter uma globalização, você ter um pensamento universal da situação para que você possa conduzir melhor as demandas emocionais desse seu futuro paciente. Eu fico por aqui e foi muito bom estar com você. Até a próxima aula.